Bom dia, hoje são 24 de novembro de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, essa grande fantasia, essa grande ilusão, essa grande superstição. Vou aqui neste vídeo esclarecer a pergunta: por que sou cristão? Por que sou cristão? Eu não sou cristão, eu sou ateu. Agora, essa é a pergunta que deve ser explicada quando fiéis cristãos perguntam a si mesmos: por quê? Por que sou cristão? É simples a explicação. Ela está na história e está na sociologia. E vou aqui explicar neste vídeo. Muito bem. Coloquei aqui como exemplo o futebol, para que você entenda, internauta. O meu objetivo aqui é que você entenda, que você conheça a verdade. Muito bem. Eu botei aqui, ó, o futebol e o cristianismo, não é isso? Futebol é uma modalidade de esporte, não é? Muito bem. Cristianismo é uma religião, não é isso? É a única religião do mundo, o cristianismo? Não. O futebol é o único esporte do mundo? Não. Não, não é. Temos aí natação, né? Ciclismo, halterofilismo, não é? Basquetebol, voleibol, não é isso? Tudo esporte, não é? Pois bem, então o futebol não é o único esporte do mundo. E o cristianismo, obviamente, também não é a única religião do mundo. Não é. Tivemos aí na história do homem milhares e milhares de religiões, milhares e milhares de deuses, não é isso? E hoje, ano 2013, para ser bem claro, explícito, hoje, ano 2013, em pleno século XXI, temos 10.000 religiões. 10.000. O cristianismo é apenas uma dessas religiões. E deuses, temos hoje também, ano 2013, em pleno século XXI, temos aí, no mínimo, mil deuses, e não apenas um. O Deus do cristianismo é o mesmo Deus inventado pelo povo hebreu, tá? Que está lá no que se chama Antigo Testamento, né? Na Bíblia. O povo hebreu criou o Deus Javé, e os cristãos hoje adoram esse mesmo Deus, certo? Portanto, o cristianismo não é a única religião do mundo. E também o Deus dos cristãos não é o único do mundo. Temos no mínimo 1000 deuses, né? No planeta Terra hoje. Imagine no tempo antigo. Porque o homem sempre cria religiões, sempre cria deuses. Pois bem, o futebol, cara internauta, é uma cultura. O cristianismo também é uma cultura. O que diabo significa a palavra cultura? É uma pessoa que é inteligente, culta? Não. No sentido antropológico, segundo a visão da antropologia, que é uma ciência, cultura é todo o conjunto da obra do ser humano, certo? Tudo aquilo que o ser humano cria, inventa, é chamado de cultura. Por exemplo, eu estou aqui com a camisa, ó, que é uma camisa, não é isso? Eu faço parte de uma cultura, a sociedade brasileira, não é? Aqui está uma camisa, ó. Quem fez esta camisa? Foi um homem, não foi? Foi um homem. Eu estou aqui, ó, com meus óculos, aqui, ó, meus óculos, não é isso? Aqui, ó. Pronto. Quem fez estes óculos aqui? O homem. Então, óculos é uma cultura, porque foi feita pelo homem. A camisa é uma cultura. Por quê? Porque foi feita pelo homem. O livro, aqui está um livro, ó, que eu venho sempre, né, uma história politicamente incorreta da Bíblia, ó, em que o escritor aqui, que é cristão, escreve baboseiras, e eu estou em vários vídeos mostrando, né? Pois bem, aqui é um livro, ó. Quem fez este livro? O homem. Logo, o livro é uma cultura, certo? Isso aí para a antropologia, tá? Muito bem. Ora, então o futebol é uma modalidade de esporte. Quem fez o futebol? O homem.
O homem criou o futebol. Portanto, o futebol é uma cultura, correto? O cristianismo, quem criou o cristianismo? Foi o homem, não foi que criou o cristianismo? Não foi um homem? Isso. Então o cristianismo é obra de um homem. Logo, o cristianismo é uma religião, é uma cultura, porque o homem também criou o cristianismo. Assim também como o islamismo, o judaísmo, o budismo, tudo isso é criação do homem. Muito bem. Ora, o cristianismo, os cristãos acreditam em um Deus, não é isso? Que já disse aqui, que foi o Deus Javé, criado pelo povo hebreu. O povo hebreu criou o Deus Javé, criado pelo homem. Assim também como o povo hebreu criou os ritos, né? Criou sacrifícios, criou holocaustos, né? Que estão aí descritos na Bíblia, né? Tudo isso foi criação do povo hebreu e passou para os cristãos. Então os cristãos adoram o mesmo Deus criado pelo povo hebreu, que é o Deus Javé, que está na Bíblia cristã, correto? Criação também do homem. Muito bem. Ora, agora vamos aqui ver uma sociedade, a nossa, o Brasil. Eu moro no Brasil. Você é internauta, mora no Brasil, ou mora na Argentina, não é? Como o Feliciano, ou mora aí nos Estados Unidos. Ou seja, cada pessoa mora ali em uma sociedade, não é isso? Com seus costumes, não é isso? Com suas religiões, etc. Então vamos aqui pegar a sociedade brasileira, a cultura brasileira. Eu moro no Brasil. Muito bem. Então vamos aqui, no Brasil, o futebol e o cristianismo. Ora, se o futebol é uma criação do homem, e aí o pênalti, o impedimento, não é isso? Um número de jogadores no campo, não é isso? 11 jogando ali, não é? Goleiro e tudo. E as regras para as faltas, não é isso? Para o pênalti. Tudo isso é criação do homem. O futebol e suas nuances. Assim também o cristianismo. O cristianismo acredita em apenas um Deus, né? O cristianismo foi uma invenção do homem. O Deus em que os cristãos acreditam também é uma criação do homem. Pecado original, que está no cristianismo, criação do homem. Espírito Santo, que está no cristianismo, criação do homem. Batismo, que está no cristianismo, criação do homem. Então o homem cria tudo, né? Cria o cristianismo, o seu Deus, também criado pelo homem, assim como no futebol o homem cria pênalti, né? E suas nuances. E aqui também as nuances do cristianismo. Pois bem, agora vamos aqui. O futebol, será que o futebol sempre foi uma cultura do povo brasileiro? Será que o futebol sempre existiu aqui no Brasil? Será que o cristianismo, que é mais uma cultura, né, que é mais uma fabricação do homem, será que esta religião aqui, cristianismo, sempre existiu no Brasil? Será que o futebol, assim também como o cristianismo, foram culturas genuinamente brasileiras? Claro que não. Claro que não. E quem nos responde isto? A história. A história traz a resposta. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Futebol. Uma modalidade de esporte, não é isso? Muito bem. O futebol não é genuinamente brasileiro. Não. Ele veio de fora. Mas de onde ele veio? Há muitas teorias, né, sobre onde surgiu o futebol. Mas a teoria mais forte, mais documentada, é a de que o futebol, como hoje nós conhecemos, ele nasceu ali na Inglaterra. Ou seja, em outro país, em outra cultura. Correto? Então, o futebol nasceu oficialmente na Inglaterra. E como ele chegou ao Brasil? Como se deu isso? É simples explicar. Muito bem. Um brasileiro que morava em São Paulo, um brasileiro chamado Charles Miller. Charles Miller, brasileiro.
ele saiu do Brasil e foi para a Inglaterra. Lá ele se tornou, gostou do esporte, o futebol, e se apaixonou por esse esporte, o Charles Miller. Em 1894, ele retorna ao Brasil e traz em sua mala 2 bolas. E ele conhecia as regras lá já do futebol lá na Inglaterra. Ele se apaixonou pelo esporte, futebol, e trouxe 2 bolas dentro da mala. E aí, ponto. Ele veio aqui ao Brasil, chegou e espalhou esse esporte, o futebol. E aí foi devagarzinho pegando, o povo gostando, né? Aí depois vieram outras regras, e hoje nós temos aí o que é o futebol, né? Pois bem, foi um brasileiro, Charles Miller, que trouxe uma cultura, o futebol, uma cultura inglesa, lá da Inglaterra. Aqui no Brasil, ninguém conhecia ainda esse esporte, em 1894. Portanto, o futebol, que foi uma criação do homem, foi trazido lá da Inglaterra para o Brasil. Trazido pelo brasileiro Charles Miller. Muito bem, aí está a história do futebol. Como o futebol chegou ao Brasil e como ele fez sucesso, né? Tanto aí que hoje, né, é o esporte mais querido aqui no Brasil, é o futebol, sem dúvida alguma. Ultrapassa aí o automobilismo, o basquetebol, o voleibol, né? Aqui no Brasil, a nossa cultura. Portanto, estou explicando aqui quem trouxe o futebol para o Brasil e em que ano, correto? Muito bem. Agora vamos a outra cultura, o cristianismo, uma religião. Muito bem. O cristianismo, será que sempre esteve aqui no Brasil? Claro que não. Também é uma cultura alienígena, ou seja, de outra sociedade. O cristianismo surgiu no Oriente Médio, né? Há 2000 anos, não é isso? Aquelas lendas, né, sobre a história aí de Jesus, né? O cristianismo surgiu ali, no Oriente Médio. Jerusalém, Belém, Nazaré, etc. Uma história cheia de lendas, né? Cristianismo. Criação do homem. Muito bem. Ora, o cristianismo não é uma coisa genuinamente brasileira, como também o futebol, né? Expliquei aqui. O cristianismo também, da mesma forma que o futebol, veio de longe, veio distante, tá? Não é coisa genuinamente brasileira. Ora, quem trouxe o cristianismo para o Brasil? Eu já expliquei, o futebol foi trazido pelo Charles Miller em 1894. E o cristianismo? Quem trouxe esta religião para o Brasil? É simples, a resposta está em qualquer livro de história. Quem trouxe o cristianismo para o Brasil foram os portugueses. E aqui eu coloquei os principais, né? Pedro Álvares Cabral, que nada tem a ver com o governador do Rio de Janeiro, né? O Cabral lá, nada tem a ver, parentesco algum. O Pedro Álvares Cabral e Frei Henrique de Coimbra, que era um bispo cristão católico, lá em Portugal. Pois bem, ora, no Brasil, em 1500, antes do dia 22 de abril de 1500, aqui no Brasil, havia os nativos, né? Que nós podemos chamar de os brasileiros realmente nativos, os índios. Os índios, sim, que estavam aqui no Brasil, eram autênticos brasileiros, os índios. Eles tinham aqui sua cultura, obviamente, diferente da nossa. Eles andavam nus, em sua quase totalidade, né? Viviam da caça e pesca, né? Tinham ali toda a sua cultura, não é isso? Os índios. Havia aqui, antes da chegada dos portugueses, havia aqui no Brasil 5 milhões de índios, 5 milhões, com várias religiões, porque eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Os índios brasileiros criaram também várias religiões e vários deuses, vários ritos.
porque o homem sempre cria deuses, sempre cria religiões. Correto? Então, aqui no Brasil, antes do dia 22 de abril de 1500, só havia índios, né? E as religiões deles, melhor dizendo, eram religiões diversas, deuses diversos. Pois bem, no dia 22 de abril de 1500, chegaram ao Brasil os portugueses em 13 embarcações marítimas, caravelas, né? Tipo navios, em 13 embarcações. Pois bem, esse povo, o povo português, chegando ao Brasil, obviamente, impuseram aos índios que aqui estavam a cultura portuguesa. Essa é a história. Eles trouxeram a cultura portuguesa. Ora, os índios tinham, por exemplo, suas línguas, várias línguas. Os portugueses trouxeram a língua portuguesa. E é por isso que eu estou aqui falando a língua portuguesa. Porque eles trouxeram em 1500 e impuseram aqui sua cultura. Eles trouxeram também, obviamente, a religião que era oficial lá em Portugal. E que religião era essa? Religião cristã, católica, apostólica, romana. Então, o cristianismo, com o tempo, com o passar do tempo, saiu lá do Oriente Médio, lá de Jerusalém, de Belém, de Nazaré, etc., e foi ganhando o mundo, né, o cristianismo. E chegou a Portugal. E de Portugal ele veio para o Brasil. Então, quem trouxe o futebol para o Brasil foi o brasileiro Charles Miller, em 1894. Quem trouxe o cristianismo para o Brasil foram os portugueses. Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique de Coimbra, que era um bispo cristão católico, e isso ocorreu no dia 22 de abril de 1500. É por isso que o cristianismo hoje aqui no Brasil, que foi imposto, né, até mesmo com violência, foi imposto aqui no Brasil. E é por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristão. Por isso, porque o cristianismo chegou aqui em 1500 e foi imposto. Então aí está bem explicado, né? A história que nos diz isso, né? A história, duas culturas, duas invenções do ser humano, o cristianismo e o futebol, né? Chegando aqui ao Brasil e por meio de quem? Não é isso? O Frei Henrique de Coimbra era um bispo cristão católico. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500, 4 dias depois, 23, 24, 25, 26, 4 dias depois da chegada dos portugueses ao Brasil, que nós conhecemos hoje por Brasil, o Frei Henrique de Coimbra montou uma cruz lá em um altar, aqui em terras brasileiras, lá em Porto Seguro, na Bahia. E ali o Frei Henrique celebrou a primeira missa. Os índios, obviamente, não entendiam nada. Viam aquele pedaço de pau lá, com a imagem de uma pessoa crucificada, aquela loucura, né? E o Frei Henrique celebrou a primeira missa. Os índios não conheciam, porque a cultura deles era diferente. As religiões deles eram diferentes. Os deuses deles eram diferentes. Então aqui houve uma invasão de uma cultura, o cristianismo, uma religião, aqui no Brasil. E é por isso que hoje os brasileiros vivem iludidos aí, em sua quase totalidade, pela religião chamada cristianismo, né? Tudo ilusão, não é isso? Tudo ilusão, com o Deus único, não é isso? E os sacramentos ali, né? Tudo bobagem. Pois bem, aqui está a explicação histórica. Como o futebol chegou ao Brasil e como o cristianismo chegou ao Brasil. É apenas isso. Agora vamos aqui fazer um raciocínio rápido. Se os portugueses não tivessem chegado aqui ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, vamos aqui, só por amor à explicação, ao debate, vamos supor aqui que em vez dos portugueses tivessem chegado ao Brasil os iranianos, o pessoal lá do Irã hoje. A língua oficial lá no Irã é uma língua diferente da nossa, da língua portuguesa, né? Muito bem. E lá no Irã, a religião oficial é o islamismo,
que é diferente do cristianismo, correto? Para o islamismo, por exemplo, o profeta lá é o Maomé. Para o cristianismo é Jesus, não é isso? O profeta, para o cristianismo. Para o islamismo, o livro sagrado é o Alcorão. Para o pessoal adepto do cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia, correto? São coisas diferentes. Cristianismo é uma religião, islamismo é outra religião. Pois bem, vamos supor aqui que no dia 22 de abril de 1500 tivessem chegado ao Brasil, não os portugueses, mas os iranianos, trazendo ali a língua deles, língua persa, né? Trazendo a religião deles, o islamismo, e não o cristianismo. O que aconteceria com o Brasil hoje? Ora, se os iranianos, lá do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, se os iranianos tivessem chegado ao Brasil e não os portugueses, hoje o povo brasileiro, que em sua quase totalidade é um povo cristão, hoje o povo brasileiro não seria cristão. Seria aí um povo adepto do islamismo. Os cristãos hoje não estariam louvando, por exemplo, Jesus, estariam louvando o Maomé. Os cristãos hoje não estariam lendo a Bíblia, e sim o Alcorão. O que eu quero dizer com isso? O que a história quer nos dizer com isso? O que a antropologia quer nos dizer com isso? Que as culturas, tudo aquilo que é criado pelo homem, é imposto ao homem. É imposto. Então, se hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristã, é porque o cristianismo foi imposto. Foi trazido para cá e foi imposto. Se tivesse sido aqui o islamismo, hoje os brasileiros aí estariam adorando Maomé e lendo o Alcorão. Isso é uma explicação bem simples que eu faço aqui. Não há como ninguém atacar, é uma coisa inatacável, porque é 100% verdade. O ateísmo, como sempre digo, é 100% verdade. Quem critica o ateísmo está dando murro em ponta de faca, está criticando a loucura, porque o cristianismo é uma coisa, ou o ateísmo é uma coisa puramente verdadeira. E aqui está a explicação bem fácil, né? Futebol e cristianismo, duas culturas, duas invenções do ser humano. O futebol chegou ao Brasil em 1894, por Charles Miller. O cristianismo chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, trazido aqui pelos portugueses. Daí uma explicação bem simples, né? Porque hoje os brasileiros são, em sua quase totalidade, cristãos. Não é isso? E porque hoje os brasileiros adoram aí o futebol. É uma prática aqui no Brasil. Espero aí que tenha sido bem claro. Muito obrigado.